Quando a fé me chamou para fora de mim, a jornada para algo maior. Houve um tempo em que eu acreditava que a fé era só um abrigo, um lugar onde a gente se esconde quando tudo desmorona. Mas com o tempo, percebi que ela não veio para me proteger, veio para me despertar. A dor que me derrubou também me abriu os olhos. Eu achava que o vazio era sinal de fraqueza. Mas ele era, na verdade, um chamado silencioso. Um convite para sair de mim e olhar para o mundo. E foi quando deixei de buscar apenas consolo, que encontrei direção. A fé, que antes me acolhia, agora me guiava para algo muito maior do que eu. Sempre me considerei alguém racional. Alguém que gostava de certezas, de caminhos bem traçados, de saber o que esperar ao final de cada esforço. Cresci ouvindo que bastava estudar, trabalhar, conquistar metas, e então, a felicidade viria como recompensa. E por muitos anos, eu realmente acreditei nisso. Tracei metas, cumpri prazos, acumulei conquistas. Mas, por dentro, algo permanecia silencioso e incômodo, como um vazio que se fazia presente mesmo nos dias de vitória. É estranho reconhecer isso, mas era como se, no fundo, eu soubesse que estava fugindo de mim mesmo. A rotina era cheia de tarefas e conquistas, mas nenhuma delas parecia preencher a lacuna que crescia em silêncio. Eu sorria em fotos, recebia elogios, e até era chamado de exemplo. Mas quando o dia acabava e as luzes se apagavam, o que restava era uma inquietação profunda, difícil de nomear, impossível de ignorar. Não era tristeza. Não era dor. Era mais sutil do que isso. Como se algo dentro de mim estivesse tentando chamar minha atenção. Como se houvesse um som, baixinho, batendo no fundo do peito, e eu fingisse não ouvir. Fugia com compromissos, com distrações, com aquela urgência artificial de estar sempre ocupado. Afinal, parar significava ter que encarar aquele chamado que eu não entendia. Foi nesse ritmo que vivi por anos. Do lado de fora, tudo parecia funcionar. Havia estabilidade, reconhecimento, projetos em andamento. Eu fazia parte de algo. Mas do lado de dentro, a desconexão era nítida. Comecei a perceber que nada do que eu buscava fora conseguia aquietar o que faltava dentro. Era como se estivesse vivendo de forma paralela, um corpo presente, mas uma alma distante. A primeira vez que me permiti escutar esse vazio foi por acaso, ou talvez não. Estava numa viagem a trabalho, num lugar isolado, longe da rotina agitada. Sem sinal no celular, sem reuniões, sem correria. Apenas silêncio. E foi nesse silêncio que me senti estranhamente observado. Não por alguém, mas por algo que parecia vir de dentro. Uma presença sutil, como um sussurro na alma. Ali, no meio do nada, algo começou a se mover dentro de mim. E não foi um movimento brusco, não houve iluminação repentina, nem lágrimas. Foi apenas uma sensação, eu não estava sozinho. E esse pensamento me desconcertou. Eu, tão acostumado a buscar controle e lógica, me vi diante de algo que não podia medir, explicar ou planejar. E, ainda assim, fazia sentido. Quando voltei para casa, aquela sensação continuava comigo. Mas a vida, com sua pressa costumeira, tentou me puxar de volta para o modo automático. E por um tempo, conseguiu. Eu voltei à agenda, aos compromissos, às metas. Mas agora havia uma diferença. O som no fundo do peito, antes abafado, começava a ecoar mais alto. E eu já não conseguia ignorá-lo com tanta facilidade. Comecei a questionar coisas que antes pareciam certas. Por que eu fazia o que fazia? Quem eu estava me tornando? Para quem, de fato, eu vivia? Perguntas assim invadiram meu pensamento nos momentos mais inesperados. Num engarrafamento, ao lavar a louça, ou simplesmente ao olhar para o teto antes de dormir. Eram perguntas simples, mas que me paralisavam, porque eu não tinha respostas. Eu tentava encontrar alívio em hábitos conhecidos. Um filme, uma taça de vinho, uma conversa informal. Mas nada silenciava aquele chamado. E então percebi que não se tratava de buscar respostas imediatas. O que estava sendo pedido de mim era escuta. Silêncio. Presença. Algo em mim pedia para ser ouvido com o coração, não com a mente. Foi quando comecei, sem planejar, a desacelerar. Não foi algo heróico ou repentino. Foi um processo, feito de pequenos gestos: desligar o celular mais cedo, caminhar sem fones de ouvido, olhar as pessoas nos olhos.
E nesses instantes tão simples, algo dentro de mim começava a florescer. Era como se, ao abrir espaço, a vida começasse a se revelar com mais verdade. Lembro de uma manhã em que acordei mais cedo, sem despertador. Fui até a janela e vi o sol nascendo devagar, tingindo o céu de tons dourados. Naquele instante, percebi que fazia muito tempo que eu não admirava o nascer do sol. E isso me tocou profundamente. Não pelo espetáculo da natureza, mas porque eu me dei conta de que estava voltando a sentir a vida, o tempo, a beleza, tudo aquilo que o automático havia apagado. Aos poucos, comecei a reconhecer essa sensação como algo familiar, mas esquecido. Um elo com algo maior, mais amplo, mais vivo. Eu não sabia dizer se era Deus, o universo, a essência, mas sabia que era real. Sentia que não estava mais sozinho. Sentia que fazia parte de algo. E isso mudava tudo. O chamado não pedia que eu largasse tudo, que rompesse com a minha vida. Pelo contrário, ele me convidava a viver a mesma vida, mas com um olhar diferente. Com mais escuta, mais presença, mais sentido. Como se a fé não quisesse que eu fugisse do mundo, mas que eu o habitasse com mais alma. E foi nesse espaço sagrado que comecei a entender que fé não era só crer. Era se permitir ser tocado, ser movido, ser transformado por algo que está além das palavras. Algo que pulsa, que convida, que chama. Uma presença que não exige certezas, mas entrega. É curioso pensar que, por tanto tempo, eu procurei sentido nas conquistas, nos cargos, nos títulos. Quando, na verdade, o sentido estava na escuta silenciosa da minha própria alma. Foi preciso me perder para me reencontrar. Foi preciso calar o mundo para ouvir o que sempre esteve aqui, dentro de mim. Ainda não sei ao certo onde isso vai dar. Não tenho um plano, nem um mapa. Mas agora caminho com outro compasso. Um compasso que me leva para dentro e, ao mesmo tempo, para fora. Para o outro. Para a vida. Para o divino. E enquanto caminho, percebo que esse chamado não é só meu. Há muitas pessoas ouvindo esse som silencioso, sentindo esse vazio que na verdade é espaço de nascimento. Há um movimento coletivo de almas despertando, querendo mais do que aparência, mais do que correria. Querendo essência, verdade, amor. Talvez seja esse o começo de algo maior. Uma jornada que não se inicia com respostas, mas com disponibilidade. Com a simples decisão de parar, respirar e escutar. E mesmo sem saber onde vai dar, algo em mim já sabe, eu não estou mais sozinho. Porque agora, finalmente, eu estou comigo. E com algo muito maior do que eu. Há momentos na vida em que tudo parece estar prestes a desabar, e ainda assim, a gente continua sorrindo. Segue o dia, responde e-mails, entrega relatórios, participa de reuniões, cuida da casa. Do lado de fora, nada transparece. Mas por dentro, há um mundo inteiro desmoronando em silêncio. E o mais curioso é que a maior parte das pessoas nem percebe. Porque a dor que mais nos transforma não é aquela que grita, é a que se cala. Eu achava que o chamado interior que comecei a ouvir era o ponto mais profundo que alcançaria. Pensava que, depois de escutar aquela presença, de sentir que não estava mais sozinho, a vida se tornaria mais leve. E em alguns momentos, se tornou. Mas o que eu ainda não compreendia é que o despertar verdadeiro não acontece na superfície, ele se aprofunda justamente quando achamos que já entendemos tudo. Foi aí que veio o ponto de ruptura. Não posso dizer que houve um fato específico, um acidente, uma tragédia. Nada espetacular. Foi tudo muito sutil, quase invisível para quem olhasse de fora. Mas dentro de mim, a sensação era de colapso. Um dia, simplesmente, tudo perdeu o sentido. Levantei, me arrumei, peguei o café, sentei à frente do computador, e fiquei ali, olhando para a tela em branco, sem conseguir dar o primeiro clique. As mãos paradas, o olhar perdido, o peito apertado. Era como se o corpo estivesse presente, mas a alma tivesse se ausentado. E naquela ausência, eu fui tomado por uma estranha lucidez. Nada daquilo fazia mais sentido. Nem o trabalho, nem as metas, nem as obrigações que, por tanto tempo, me mantiveram em pé. Era como se, de repente, todos os pilares que me sustentavam desabassem ao mesmo tempo. E então, eu me vi em queda livre. Tentei resistir. Tentei racionalizar. É só uma fase, pensei. Talvez eu esteja cansado,
talvez precise de férias. Mas não era cansaço. Era esgotamento da alma. Um esvaziamento total, como se o propósito tivesse me escapado pelos dedos e eu não conseguisse mais segurá-lo. E o pior, não tinha a quem culpar. Não houve um evento externo, um culpado óbvio, uma razão lógica. Era apenas a vida me dizendo: acabou o tempo de fingir. Durante semanas, caminhei como se estivesse flutuando. Cumpria funções automáticas, mas sem presença. E toda noite, ao deitar, vinha aquela pergunta incômoda: o que estou fazendo com a minha vida? Só que dessa vez, a pergunta não se calava. Ela permanecia comigo ao acordar, ao comer, ao trabalhar. Era como se minha alma batesse à porta todos os dias, pedindo uma conversa séria, e eu não tinha mais como evitar. Foi então que comecei a me afastar. Primeiro das redes sociais, depois de eventos sociais, depois de conversas vazias. Precisava de silêncio. Mas não aquele silêncio que anestesia, e sim o que revela. Passei a sair mais para caminhar sozinho, a observar as árvores, a prestar atenção nos detalhes. E nesse retiro voluntário, comecei a perceber o quanto eu estava longe de mim mesmo. Comecei a reler antigos cadernos. Encontrei frases escritas anos atrás, quando ainda sonhava com uma vida mais simples, mais conectada. Palavras que me lembravam de uma essência que, em algum momento, eu havia abandonado. Ali, entre linhas tortas e rabiscos esquecidos, reencontrei partes de mim. Era como se o passado me acenasse, dizendo: você ainda pode voltar. E naquele retorno, vi com clareza o que me afastava de mim: a necessidade de aprovação, o medo da escassez, a busca por reconhecimento. Por anos, eu havia construído uma vida em torno de expectativas alheias, e agora, tudo isso ruía diante dos meus olhos. A queda não era fracasso. Era libertação. Porque só quando tudo se quebra é que a verdade encontra espaço para emergir. Foi numa tarde cinzenta, enquanto observava a chuva escorrer pelo vidro, que compreendi: aquele ponto de ruptura não era fim. Era início. A desconstrução dolorosa do que eu pensava ser, para dar lugar ao que verdadeiramente sou. E mesmo com medo, comecei a aceitar essa transição. Passei a questionar minhas escolhas com mais coragem. A deixar ir o que já não fazia sentido. A dizer não com mais firmeza. A dizer sim com mais consciência. Não foi fácil. Muita coisa em mim resistia. O medo de decepcionar, de perder estabilidade, de parecer ingênuo. Mas algo mais forte me impulsionava. Uma força silenciosa que dizia: confia. Era como se, no meio da ruína, eu pudesse finalmente escutar a essência da fé, não como crença cega, mas como entrega ativa. Uma confiança no invisível, no intangível, no que ainda não se revelou. E foi aí que percebi: a fé não vem para impedir a dor. Ela vem para nos sustentar enquanto atravessamos por ela. Não é escudo. É chão. É voz que sussurra quando tudo silencia. É o calor que nos aquece no vazio. É o olhar que nos vê quando nem nós conseguimos mais nos enxergar. Foi nessa fase que comecei, timidamente, a compartilhar com algumas pessoas o que sentia. E, para minha surpresa, descobri que muitos também estavam em silêncio, carregando dúvidas, medos, sensações semelhantes. A dor, percebi, não era só minha. Era parte de algo coletivo. Uma espécie de despertar que se espalhava, ainda que sem alarde. E ali, naquele reconhecimento mútuo, nascia algo novo: pertencimento. Não era mais sobre mim. Era sobre todos nós. Sobre uma geração que, cansada da pressa e do vazio, começa a buscar algo real. Começa a ouvir aquele chamado invisível que insiste em nos lembrar: há mais. Há mais do que produtividade. Há mais do que status. Há mais do que vitórias aparentes. Há vida. Há sentido. Há alma. E talvez seja justamente isso que o ponto de ruptura venha nos ensinar. Que, para recomeçar, é preciso primeiro permitir-se cair. Permitir-se desabar, reconhecer que não sabemos, admitir que temos medo. Porque só na vulnerabilidade é que nasce a verdade. E a verdade, quando acolhida, tem um poder imenso de cura. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele colapso foi, na verdade, uma bênção disfarçada. A melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque me tirou do lugar seguro da ilusão e me empurrou para o terreno fértil da transformação. Não foi bonito. Não foi romântico.
Foi real. E por isso mesmo, foi sagrado. Ainda estou nesse caminho. Ainda tropeço, ainda hesito, ainda me pergunto. Mas agora, há algo diferente. Não caminho mais sozinho. Porque aceitei a companhia da fé. E ela, silenciosa e firme, me acompanha sem exigir nada, apenas presença. Apenas abertura. E quando me pergunto onde tudo isso vai dar, escuto, lá no fundo, a mesma voz que me acompanhou desde o início. Segue. Não é preciso saber tudo. Basta dar o próximo passo. Às vezes, o maior movimento de cura começa quando tiramos os olhos de nós mesmos. Quando, ao invés de olhar apenas para o que falta em nossa vida, passamos a enxergar a carência nos olhos de quem cruza nosso caminho. Foi nessa transição, do eu para o outro, que comecei a sentir algo se rearranjando dentro de mim. Não era uma resposta pronta, nem uma iluminação repentina. Era só um impulso. Uma necessidade de sair do silêncio para acolher outras vozes caladas. Tudo começou de forma despretensiosa. Um vizinho, com quem mal trocava palavras, me chamou um dia para ajudar com algumas doações. Nada grandioso, roupas, alimentos, o básico. Mas aceitei. E, naquele final de semana, acompanhei um pequeno grupo até uma comunidade carente na periferia. Eu não sabia exatamente por que estava indo. Só sabia que precisava ir. E quando cheguei lá, algo em mim mudou. Não foi por pena. Não foi por choque. Foi por empatia. Aqueles rostos cansados, aqueles olhares profundos, aquelas mãos calejadas, todos pareciam me dizer, em silêncio, que a vida continuava pulsando, mesmo nas dores mais cruas. Vi crianças sorrindo com um pedaço de pão na mão. Vi senhoras orando com fé, mesmo com a casa feita de madeira e lona. Vi homens exaustos, mas ainda assim dispostos a oferecer o pouco que tinham. E então me dei conta de algo. A fé não se mede pelo conforto que ela traz, mas pela força que ela sustenta. Porque ali, onde a dor era quase tangível, havia uma luz que eu não via há muito tempo. Uma fé viva, ativa, concreta. Uma fé que não perguntava por que eu, mas que dizia ainda assim, eu sigo. E isso me atingiu com uma intensidade que palavras não alcançam. Voltei para casa em silêncio. Sentado no ônibus, olhando pela janela, senti lágrimas escorrendo sem que eu percebesse. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de despertar, de reconhecimento, de um certo tipo de vergonha, talvez, por ter passado tanto tempo girando ao redor de mim mesmo. Pela primeira vez, percebi o quanto minha dor, embora real, havia se tornado uma prisão quando deixei de olhar para o mundo ao redor. A partir daquele dia, algo mudou. Comecei a voltar mais vezes. Ajudava como podia. Doava o que tinha. Às vezes era alimento, às vezes era tempo, às vezes era só escuta. E, aos poucos, fui descobrindo algo que ninguém tinha me ensinado antes. Servir é uma forma profunda de se curar. Porque, ao cuidar do outro, algo dentro da gente também se reorganiza. Se acalma. Se fortalece. Comecei a ouvir histórias. Uma mãe que perdeu o filho, mas transformou o luto em força para ajudar outras mães. Um jovem que saiu do tráfico e agora dava oficinas de arte para as crianças da comunidade. Um senhor que, mesmo com problemas de saúde, fazia questão de ajudar a construir casas para vizinhos mais vulneráveis. Histórias reais, vividas, doídas, mas todas marcadas por algo em comum: fé. E não aquela fé que espera milagres do céu. Era a fé que age, que insiste, que levanta. A fé que encontra no outro um espelho, um sentido. Foi nesse contexto que comecei a refletir sobre minha própria jornada. Por que eu havia negado minha fé por tanto tempo? Por medo do julgamento? Por orgulho? Ou por não entender que fé não é sobre religião, mas sobre conexão? Com algo maior. Com o outro. Com a essência. Quanto mais me envolvia com aquele trabalho, mais sentia meu coração se abrir. Como se cada gesto de solidariedade limpasse um pouco mais da poeira acumulada na alma. E então compreendi, a verdadeira espiritualidade não se prova nas palavras, mas nas ações silenciosas do cotidiano. No cuidado com quem sofre. No olhar atento. No abraço sincero. No tempo que a gente oferece sem esperar retorno. Um dia, enquanto entregávamos cestas básicas, uma menina me chamou. Ela devia ter uns 7 anos. Estava descalça, com um vestido puído,
mas com um sorriso que iluminava tudo. Me perguntou meu nome, e eu respondi. E então ela disse: "Você parece um anjo, sabia?" Eu ri, envergonhado. "Por quê?" perguntei. Ela respondeu: "Porque você veio, mesmo sem a gente chamar." Aquela frase me atravessou. Porque, sem saber, ela descreveu exatamente o que a fé faz com a gente quando a gente aceita o chamado. Ela nos leva a lugares onde não fomos convidados, mas onde, de alguma forma, éramos esperados. E nesse encontro, o divino se revela. Não com luzes, nem com vozes celestiais, mas com pequenos gestos que transformam o ordinário em sagrado. Não demorou muito para que aquele trabalho deixasse de ser apenas uma ação voluntária. Ele se tornou parte de mim. Passei a ajudar na organização, nas campanhas, até que um dia me convidaram para falar num pequeno encontro sobre minha experiência. E eu, que por tanto tempo havia negado minha fé, me vi ali, de pé, contando como ela havia me resgatado, não por palavras, mas por meio da dor do outro. Enquanto falava, sentia que algo se alinhava dentro de mim. Como se finalmente estivesse no lugar certo, na hora certa, fazendo o que precisava ser feito. Não porque era bonito, nem porque me destacava, mas porque era verdadeiro. Pela primeira vez, em muitos anos, senti paz. Uma paz que não dependia de respostas, que não exigia garantias, que simplesmente era. Essa paz, aprendi, nasce quando a gente se permite ser canal. Quando a gente entende que não precisa controlar tudo, que não precisa saber todos os porquês, que a vida, às vezes, se encarrega de nos colocar nos trilhos, desde que estejamos abertos a escutar, a sentir, a servir. E foi servindo que comecei a me reencontrar, com os outros, com Deus, comigo, como se cada passo dado em direção à dor alheia fosse também um passo em direção à minha própria essência. Há um lugar mais profundo, mais inteiro, onde as máscaras não têm utilidade e onde o amor se torna linguagem universal. Hoje, olho para aquele período de silêncio e entendo, ele não foi um erro. Foi necessário. Foi ali que a semente foi plantada. Mas foi no encontro com o outro que ela germinou. E agora, ao olhar ao redor, vejo quantas pessoas caminham nessa mesma busca. Quantas almas estão despertando. Quantos corações estão, aos poucos, voltando a sentir. E isso me dá esperança. Porque, apesar de tudo, há um movimento silencioso acontecendo no mundo. Um retorno ao essencial. À presença. Ao cuidado. A fé que se manifesta em atitudes. E cada pessoa que desperta é como uma vela acesa, capaz de iluminar outras ao redor. Quando comecei a ajudar os outros, senti algo novo se acendendo em mim. Era como se a luz que eu levava aos que sofriam estivesse, na verdade, me iluminando por dentro. Mas não demorou muito para perceber que essa mesma luz também projetava sombras. Sombras minhas. Partes que eu evitava olhar. Feridas que preferia manter bem escondidas. Porque servir ao outro é nobre, mas se torna fuga quando a gente não encara o que precisa curar dentro da própria alma. Foi numa noite qualquer, daquelas em que a casa parece quieta demais, que me vi diante de mim mesmo. Sem distrações. Sem justificativas. Só eu. E um vazio que, por algum tempo, a correria tinha conseguido disfarçar. Sentei na beira da cama e me perguntei, por que, apesar de tudo que tenho vivido, ainda sinto essa dor surda aqui dentro? A resposta não veio em palavras. Veio em sensações. Uma mistura de tristeza, arrependimento e medo. Como se algo dentro de mim ainda estivesse pedindo para ser olhado. E então compreendi, eu havia me dedicado ao cuidado com o outro, mas havia pulado uma etapa essencial, o reconhecimento da minha própria dor, do meu luto, da minha culpa, das escolhas que fiz, e das que deixei de fazer. Havia silêncios dentro de mim que ainda gritavam. Palavras que nunca disse. Perdões que nunca pedi. Lembranças que empurrei para debaixo do tapete. E quanto mais eu tentava ignorar, mais elas se manifestavam nas entrelinhas da minha vida, num cansaço inexplicável, num vazio no peito, numa sensação constante de que faltava algo, mesmo quando tudo parecia certo. Foi então que comecei a escrever. Sem pressa. Sem filtro. Peguei um caderno antigo e deixei as palavras fluírem. No começo, saíam tímidas, quase engasgadas. Mas, aos poucos, começaram a ganhar corpo,
como se uma parte minha, há muito calada, finalmente encontrasse voz. E escrevi tudo: meus medos, meus erros, meus arrependimentos, minhas saudades. Escrevi sobre aquela vez em que neguei ajuda a alguém por orgulho. Sobre o dia em que fingi estar bem só para não preocupar ninguém. Sobre como me distanciei de pessoas que amava porque não sabia como lidar com a minha fragilidade. Escrevi até sobre a minha relação com Deus, ou com o que eu entendia como Deus. E me dei conta de quanto ressentimento ainda carregava, mesmo depois de tudo. Foi doloroso, mas também foi libertador. Porque, naquele exercício solitário, comecei a me enxergar com mais honestidade. A perceber que a fé não exige perfeição, mas verdade. Que espiritualidade não é negar a dor, é atravessá-la. Que não adianta estender a mão ao outro se a nossa própria alma está implorando por cuidado. E foi nesse mergulho que comecei a lembrar de coisas da infância. Da minha avó, sempre tão serena, me dizendo que Deus mora onde a gente tem coragem de ser sincero. Lembrei da oração sussurrada antes de dormir, dos medos infantis, da sensação de proteção quando alguém dizia, Deus está contigo. E chorei. Porque percebi o quanto eu havia me distanciado de mim mesmo ao tentar parecer forte o tempo todo. A sombra, aprendi, não é algo que deve ser combatido. Ela precisa ser compreendida. Porque toda sombra tem uma origem. Toda dor tem uma história. E toda história tem um coração que só quer ser escutado. E, naquele silêncio, eu escutei o meu. Com atenção. Com carinho. Sem pressa de resolver. Só de acolher. Foi ali que comecei a praticar algo novo, o auto-perdão. Não aquele que nos absolve de tudo, mas o que nos convida à compaixão. Que nos ensina a olhar para os próprios tropeços com menos julgamento e mais gentileza. Porque ninguém amadurece sem errar. E ninguém caminha sem, em algum momento, se perder. Passei a reservar momentos só para mim. Para meditar. Para orar. Para ficar em silêncio. Não o silêncio do esquecimento, mas o da escuta profunda. E, nesses momentos, percebi o quanto minha fé havia amadurecido. Ela não era mais a fé do medo, nem da barganha. Era uma fé calma, profunda, silenciosa, como um rio subterrâneo que segue correndo, mesmo quando a superfície parece árida. Certa vez, durante uma dessas reflexões, me veio uma imagem muito clara. Eu me via diante de um espelho. Mas não era um espelho comum. Ele refletia tudo, não só o que os olhos veem, mas o que o coração sente. E, ao me olhar ali, vi tanto beleza quanto dor, tanta luz quanto sombra. E entendi, é preciso abraçar ambos para ser inteiro. Foi também nesse período que comecei a entender melhor as pessoas que cruzavam meu caminho. A perceber como cada um carrega suas próprias sombras. Como, por trás de um comportamento ríspido ou de um sorriso forçado, muitas vezes há um pedido de ajuda. E isso me trouxe mais empatia, mais paciência, mais presença. Porque, quando a gente encara a própria sombra, também passa a ser mais gentil com as sombras dos outros. A julgar menos. A ouvir mais. A compreender que todos estão em processo. Que ninguém está pronto. Que todos estão, de alguma forma, tentando encontrar um lugar de paz dentro de si. E é nesse lugar, no encontro com o próprio abismo, que a fé se torna mais real, mais firme. Não porque resolve tudo, mas porque sustenta. Porque nos lembra, mesmo nos dias mais escuros, que há algo maior nos guiando. Que há propósito até no caos. Que há aprendizado até na dor. Não foi um processo rápido, nem linear. Houve recaídas. Dias em que voltei a duvidar. Noites em que quis fugir novamente de mim mesmo. Mas algo havia mudado. Agora, eu sabia que, mesmo nas quedas, havia um chão que me segurava. Um chão feito de amor, de fé, de verdade. E esse chão era sagrado. Porque tinha sido construído dentro de mim. Não por palavras bonitas, mas por enfrentamentos sinceros. Por lágrimas acolhidas. Por escolhas conscientes. Por pequenos passos dados, dia após dia, em direção à inteireza. Hoje, ao olhar para trás, vejo com clareza. Negar minha fé foi, na verdade, negar partes de mim. Mas reencontrá-la foi um reencontro comigo mesmo. Com tudo que sou, luz e sombra, erro e acerto, dor e beleza. E isso é liberdade. Durante muito tempo,
achei que amar significava doar tudo de mim, sem reservas, sem limites. Que amar era um ato de entrega completa, até me esquecer de quem eu era, de minhas necessidades e sonhos. Era uma visão quase romântica, mas que, aos poucos, me mostrou um lado doloroso e perigoso, o risco de me perder dentro do próprio amor. Aceitar o amor dos outros, como falei antes, foi um passo enorme na minha jornada. Mas amar de verdade, amar sem abrir mão de si mesmo, foi o desafio seguinte, e talvez o maior. Foi um aprendizado que me exigiu coragem para olhar para dentro, para os meus limites, para a importância de manter a minha essência, mesmo quando o amor me convidava a ser alguém diferente, para agradar, para evitar conflitos. No início, confundi amar com agradar. Queria ser a pessoa perfeita para os outros, achava que esse era o jeito certo de amar. Então, escondia minhas dúvidas, minhas necessidades, meus desejos, achando que isso faria o amor crescer. Só que o que crescia era o meu desgaste, minha frustração, meu afastamento de mim mesmo. Foi doloroso perceber isso, mas necessário. Porque amar não pode ser uma prisão, nem um sacrifício constante que rouba nossa alegria. Amar é liberdade, é respeito, é crescimento mútuo. E essa liberdade começa com o amor próprio, um amor que reconhece o nosso valor, que respeita o nosso tempo, que acolhe nossas imperfeições com gentileza. A fé, mais uma vez, foi minha grande aliada nesse processo. A fé que não exige perfeição, mas oferece aceitação. A fé que me ensinou que mereço ser amado do jeito que sou, e que posso amar os outros do jeito que eles são, sem tentar mudá-los para encaixar em um padrão. Com esse entendimento, comecei a construir relações mais equilibradas. Relações em que o amor é um espaço seguro, onde posso ser eu mesmo, com minhas forças e fraquezas, e onde o outro também pode ser inteiro, sem máscaras. Foi um exercício diário de confiança, paciência e entrega. Houve momentos em que essa caminhada parecia solitária. A tentação de voltar ao velho hábito de me esconder, de fechar o coração, era grande. Mas sempre vinha a fé, suave e firme, me lembrando que o amor verdadeiro não aprisiona, não diminui, não sufoca. Ele liberta. Ele transforma. Hoje, sei que amar sem perder a si mesmo é um ato profundo de fé. Uma fé que nos chama a confiar na vida, a confiar no outro, mas, sobretudo, a confiar em nós mesmos. A confiar que somos capazes de amar e ser amados, inteiros e livres. E é essa fé que desejo compartilhar com você que me lê agora. Que, talvez, esteja enfrentando o mesmo desafio de aprender a amar de verdade, sem perder o brilho, a essência, a paz interior. Que você possa se permitir essa jornada, com suas dificuldades e descobertas, sabendo que cada passo é uma vitória, cada gesto de amor próprio é uma semente plantada para uma vida mais plena. Que o amor que você recebe e oferece seja um espelho da sua fé, um reflexo da luz que existe dentro de você, uma luz que nunca se apaga, mesmo nos momentos mais escuros. E que, no final das contas, ser amado e amar de verdade seja o maior ato de fé que podemos realizar nesta vida.